Ora, o que é que nós temos para hoje? Um mixer da Fifine, é a mesma empresa que faz o microfone que eu costumo utilizar nas streams e nos vídeos, ou em quase todos os vídeos, e é o Ampligame SC3, é o nome que lhe deram. Este mixer é útil ou inútil, depende de quem o vai utilizar e para quê. Para quem faz conteúdo, mas a ideia de eu ter isto aqui nem começou com isso. Eu queria apenas... comecei a procurar um dispositivo de áudio, uma interface de áudio, apenas para controlar headphones e speakers individualmente. E por incrível que pareça, há muito poucas opções no mercado que permitem fazer o que este permite da maneira que eu quero. Mas já que o que permite fazer isso, ou o que eu encontrei, ou que estava disponível, whatever, é uma interface de áudio com algumas opções para criação de conteúdo, podemos explorar também um bocadinho aí. Por exemplo, eu estava a utilizar este Sibasonic, já foi muito famoso. E, por exemplo, este aqui é muito bom para headphones, tendo em conta que é barato. Era barato. Agora, se o encontrares, vai ser muito caro. E se vis, ele tem saída de áudio aqui. Que eu uso monitores ativos para som. Uso monitores ativos e uso um headset normal. Uso pouco, mas às vezes preciso usar, não é? Headset qualquer pessoa precisa de usar às vezes. E então, eu ligo o headset ou os headphones aqui, mas não tenho controle individual das saídas aqui. Portanto, se eu aumentar o volume aqui, aumenta o volume nos headphones e na saída atrás. Este aqui tem controle individual. Se eu não quiser o som a sair nos speakers, tenho que ir aos speakers. No caso dos que eu uso, eu tenho mesmo que ir fisicamente atrás e desligar o botão dos speakers e do subwoofer individualmente até. Mas isso é como eu tenho configurado. Então eu queria um que tivesse o controle individual de saída de headphones e saída RCA dos speakers. Encontrei várias opções, mas não tem entrada de microfone que permitem fazer isso. Tem controle independente ou tem um switch. Depois tem muitos onde a única forma de desligar os speakers é engatar uns headphones, ou para ligar os speakers tem que desengatar os headphones. Portanto, tem que estar sempre a pôr e a tirar. Não gosto disso. E este aqui permite, tem entrada de microfone, tem até Phantom Power, tem duas entradas de microfone e as saídas são controladas individualmente. Portanto, confirmem, se eu não estou maluco, que há muito poucas... e queria também que não precisasse de software, ok? Se tiver mesmo que ser, ok, mas este não precisa de software. Para mim, era um critério. Portanto, tem que ter a saída para ligar os speakers por RCA, a saída para headphones e headset, portanto, entrada de microfone compatível, controlo independente das duas saídas e que não precise de software. Vocês, se alguém quiser explorar isso, vão ver que conta-se pelos dedinhos a quantidade de opções que existem. Eu ainda encontrei algumas, mas são produtos descontinuados, já não se fabricam, são produtos que precisam de software ou são produtos exageradamente caros para um caso mais simples. Não é? Eles são caros porque têm que ser caros para a sua função, mas para este caso mais simples, totalmente desnecessário, ok? Vamos fazer um unboxing deste bicho e depois vamos vê-lo em funcionamento. Ora, vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Manual de instruções. Tcharam! Quais cabos traz incluído? Temos um jack de 3 pontos para 2 pontos. Eu sei que o pessoal não costuma chamar assim, mas é o que é. Temos o cabo USB. Isto é o que vai ligar ao PC. E temos o mixer e mais nada, certo? Certo. Portanto, temos aqui 4 controles de volume. Temos aqui microfone. Isto é o volume do microfone. Carregam aqui para mutar, ok? Dá para 2 microfones diferentes. Depois tem line-in. Line-in é a entrada. Portanto, ligas isto ao PC por USB. Ligas isto ao PC por USB e podes ligar aqui... Já vou mostrar outro dispositivo. Depois podem ligar outro dispositivo por jack aqui e tens o som do teu PC mais o som de outro dispositivo e controlas aqui
quanto é que o outro dispositivo se ouve. Pode ser outro computador, por exemplo, para quem utiliza 2 PCs para stream, o teu telefone, whatever. Depois tem o volume que sai para os headphones e o volume que sai para a outra saída, que é, por exemplo, um pós-speakers, como eu vou utilizar. Portanto, eu estou a ouvir nos headphones, eu quero silenciar os headphones, quero ouvir nos speakers, é só fazer isto. Ok? Foi o meu ponto de partida para querer um dispositivo destes, para a configuração que eu uso, não é? Aqui, Mic Monitor, eu procurei isto, porque isto é quando tu ligas os headphones, tu podes ouvir nos headphones a tua própria voz. Há quem goste disso, eu pessoalmente testo, mas se tiver a opção, ótimo. Portanto, ou tem a opção, ou tem a opção de desligar. Ser obrigatório ouvir é que seria um grande não. Portanto, tem a opção nice. Carregas aqui e ouves o retorno do microfone, ou não. Isto é para ativar os 48 volts do Phantom Power, e o Phantom Power é para esta conexão, se o teu microfone tiver esta conexão e precisar de Phantom Power, ok? Depois tem aqui um switch para escolheres qual o microfone, ok? E é isso. Agora vou ligar o menino e depois de ter tudo configurado vou-vos mostrar, inclusivamente, vou pôr aqui o som do headset e vão ver como é que fica. Ora, e estou a utilizar um headset normalíssimo, já ligado aqui atrás. O que acontece é que se tu tiveres não tenho o cabo aqui, o headset que acaba, se tiveres um headset que acaba em 2 pontas, eu experimentei e não tens como pôr a funcionar aqui, ligando, porque ele tem uma saída para headphones, sem entrada no microfone, e depois, que é aqui, e depois tem uma line-in que não funciona isto. E portanto, podes, quanto muito, não experimentei, acho que não tenho um adaptador para ligar um microfone destes aqui. E então, para microfone com headset, tens que utilizar o cabo único, que eu aqui estou a utilizar uma extensão. Estes botões são personalizáveis, podes pôr aqui o som que tu quiseres. Agora, aqui, estes botões que são personalizáveis, isto funciona como tu metes um som, tu pões um som a dar, está a dar baixinho, mas está a dar. Ele está a gravar, é só pressionar, né? Eu larguei, não é? Isto tem 15 segundos no máximo, não é? E ele dá o que eu gravei. Podes pôr aqui o som que tu quiseres. É uma perceptível perda de qualidade, não é? O fecheiro tem um bitrate muito baixo, está para perceber. Em contrapartida, podes gravar quantas vezes quiseres por cima e são 4 opções. Uma coisa que eu notei no ajuste de volume é que ele é muito pouco gradual. Apesar dele ter este sistema assim, ele parece que vai de pequenos degraus em pequenos degraus. E posso dizer que neste momento eu não ouço a música. Não ouço. Agora ouço. Portanto, os primeiros pontinhos não fazem nada. E quando se mexe isto, estão a ver ali em cima? Ele diz qual é o nível de volume a que está, seja neste ou seja neste. Ele diz qual é o nível de volume. O que eu me esqueci de referir, que é muito importante, é que isto... Assim, está a dar. Estes sons que tu gravas, eles chegam ao computador como microfone. Neste caso, tenho ligado este. Entra através de... O sistema operativo reconhece como entrada de microfone. Ou isto envia junto com o sinal de microfone. Quero eu dizer. Significa o quê? Que se tu estiveres a usar isto, gravares um som aqui, se fores criador de conteúdo, e usares um microfone que não esteja ligado aqui, não podes utilizar estes botões. Não vão funcionar. Porque tu vais carregar aqui e nenhum som chega ao OBS, por exemplo. E eu testei, sim. Se eu ligar, posso fazer isso. Se eu ligar, só um segundo. Yeah. Agora estou com este, que é um Fifine também. Se eu carregar aqui, eu estou a ouvir o som. Mas vocês não estão a ouvir o som.
Portanto, eu tenho que mudar para este microfone, que é o que está ligado aqui. Já está. E agora sim, o som passa para vocês. Ok? Portanto, tens que ter isso em conta. Agora, uma coisa que pode ser uma grande desvantagem para alguns é que isto só suporta áudio de 16 bit. Ora, isto é mais ou menos uma interrupção. Eu tenho que alterar, infelizmente eu tenho que alterar a conclusão. Vocês devem me ter ouvido dizer que isto só suporta áudio de 16 bit e que para alguns vai ser uma desvantagem. É que eu entretanto testei melhor a saída de som e encontrei uma grande desvantagem. A sensação que eu tive, e voltei a testar tudo, é que realmente está mais ou menos ao nível de uma qualidade de som. Está muito próximo a usar uma placa de som on-board de uma motherboard, ok? Ou seja, para alguns é totalmente inútil, mau, para outros é mais que suficiente. Bom, aí as pessoas dividem-se, não é? Depende do que é que tu estás a ouvir e onde é que tu estás a ouvir. É que as saídas de som, tanto uma como outra, têm o chamado roll-off, extremamente acentuado nos subgraves. Ou seja, quando estás a ouvir, seja o que for, se tu tiveres uns headphones ou uns speakers que conseguem reproduzir som de frequências muito baixas, ou seja, muito graves, ou tecnicamente subgraves, é daí que vem o nome até subwoofer, o roll-off é muito acentuado, ou seja, de X frequência para baixo, o som rapidamente fica tão baixo que quase tu não ouves. E é tão acentuado que não vai lá com equalização. É tão acentuado, não adianta. E eu confirmei bem, por isso é que para mim é passado uns dias, porque eu entretanto, ok, deixa-me pôr isto em pause, deixa-me confirmar bem. Eu experimentei diferentes ligações, experimentei noutro computador, experimentei diferentes USBs e diferentes cabos, diferentes entradas USB, diferentes cabos, diferentes combinações, diferentes settings, para eu ter a certeza que não era só uma má configuração, alguma coisa que não tivesse percebido, e não. Se tu tiveres uns headphones ou uns speakers que consigam reproduzir bem os subgraves, simplesmente é como falta qualquer coisa, desaparecesse essas frequências. Se tu não dás muito valor a isso e os teus speakers headphones não conseguem reproduzir bem isso, nem vais notar diferença. Se tu não dás valor a isso, o resto das cenas que eu até achei interessante, continuo a achar interessante e pelo preço pode ser interessante como um auxiliar para quem faz conteúdo. Para saída de áudio, nesse aspecto é terrível. Nas frequências agudas, está ao nível de uma gráfica, de uma placa de som on-board, mais ou menos a mesma coisa. Nada de mais, mas não é terrível também. Bom, e é isso. O resto, a minha opinião sobre todo o resto do dispositivo é exatamente igual. Tem grandes vantagens, tendo em conta o preço, e depois grandes desvantagens. Portanto, é um produto que vai ser ótimo para uns e terrível para outros. Fifine SC3, não é? Encaixa-se perfeitamente no meio entre as duas situações, entre um produto que não serve para nada e um produto que é perfeito. Ele está mesmo no meio termo. Vai ser muito mau para uns e bastante porreiro para outros, porque eles não têm erro, está a custar menos de 60 paus, portanto pode ser porreiro para ti. Vemo-nos no próximo vídeo live. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.